Acertei o tema do Enem 2025, mas o meu mérito não é tão grande assim. E aí, para compensar, eu vou comentar o tema inteirinho com vocês. Vem comigo para eu salvar sua redação. Você tá vendo este brilho aqui? Este brilho aqui é o brilho da felicidade, é o brilho da razão, é o brilho do acerto. Sim, a minha grande aposta para o tema do Enem deste ano era a discussão sobre envelhecimento populacional e etarismo, né? Vou te provar. Por exemplo, na minha coleção de apostilas deste ano, né, a gente tem duas apostilas de temas, eu tinha dois temas diferentes que passavam por essa discussão, um mais próximo do que o Enem fez neste ano, vou colocar na tela para você, né? Um mais próximo dessa discussão coletiva de envelhecimento populacional e as suas repercussões socioeconômicas, que a gente pode considerar eventualmente que são as perspectivas, mas também eu tinha na apostila de temas número 2 estratégias para superar o etarismo e reduzir a exclusão social da população idosa no Brasil. Entretanto, eu vou ser muito sincera, eu acabei falando com os meus alunos que esse tema tinha menor chance de cair em 2025 depois que rolou a Prova Nacional Docente, que teve como tema idadismo e foi realizada agora em outubro. Entretanto, o Enem é uma caixinha de surpresas e resolveu, né, repetir pela primeira vez na história do INEP um tema em duas provas de nível nacional. E aí, no Enem deste ano, tô colocando aí na tela para vocês, vocês tiveram que escrever sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eu vou primeiro comentar a frase temática do Enem, as possibilidades que eu vejo ali, porque eu ainda não tive acesso à coletânea, eu preferi primeiro gravar e deixar vocês mais tranquilos, e posteriormente, se vocês ficarem até o final deste vídeo, eu ainda vou facilitar a vida dos senhores, comentando o meu tema mais parecido, que falava sobre os impactos, os desdobramentos socioeconômicos do envelhecimento populacional, desse envelhecimento da população brasileira, que nada mais é do que um fenômeno demográfico. Vou pausar aqui rapidinho, porque eu lembrei que eu preciso preparar uma tela, só que você não vai nem perceber, porque para você não vai passar nem um segundo direito. Pera aí. Avisei que não ia demorar tempo nenhum e aí eu já voltei. Já consertei o que eu tinha para consertar, agora vamos para o tema. A formulação dada à frase temática foi: perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Quem é meu aluno sabe que a partir dessa palavra aqui, envelhecimento da sociedade brasileira, a gente percebe que se trata de uma situação problema implícita. O envelhecimento populacional não é necessariamente um problema. Então, eu abordaria esse tema a partir de um contraste entre os avanços que conduziram a esse fenômeno demográfico, as conquistas da população idosa no Brasil, entre outros. E aí eu faria um contraste com os desafios gerados por esse envelhecimento de larga escala. Então, vamos colocar isso aqui na tela? Beleza, então aqui eu trabalharia em uma certa perspectiva, mostrando que se trata de uma situação, problema, implícita. Portanto, eu trabalharia com um desenvolvimento baseado no contraste. No mínimo, para mim, a tese precisaria ser por contraste. Então, eu vou colocar aqui uma tese por contraste. E sendo uma tese por contraste, eu exploraria o contraste entre a importância desse fenômeno, né, a sua significância, o quanto que isso vai mudar a estrutura brasileira. Opa, não era o vermelho que eu queria não, eu queria o pretinho ainda.
é importante também você explorar quais foram, por exemplo, os avanços sociais, políticos e econômicos que conduziram a esse fenômeno. Por exemplo, o envelhecimento da população brasileira mostra que a gente tem uma expectativa de vida muito provavelmente maior do que era na história, né? Então as pessoas estão morrendo mais velhas no Brasil. Isso é um sinal de uma melhoria dos indicadores sociais, os indicadores sanitários, né? De saúde, por exemplo. Ok, então vou colocar aqui importância, os avanços. Você tá anotando junto comigo, né? Eu acho que eu colocaria, né? Não vi ainda a coletânea, mas eu imagino que a coletânea traga pra gente, por exemplo, conquistas no que diz respeito aos direitos das pessoas idosas. Eu imagino que haja menção, por exemplo, ao Estatuto do Idoso, um documento que estabeleceu os direitos das pessoas idosas e os deveres da sociedade, da família e do governo em relação a esse público. Essa seria a minha abordagem positiva. Entretanto, eu preciso problematizar, afinal de contas, isso é um texto no formato Enem. E aí eu problematizaria mostrando quais são os desafios gerados nesse contexto, tá? Então vou pôr de vermelho, porque para mim a situação problema é vermelha. Então temos aqui os desafios gerados por esse fenômeno demográfico. Então, um dos desafios é o etarismo. O preconceito, a rejeição, a exclusão dos indivíduos idosos no Brasil, tá? Então, vamos colocar aqui etarismo. Aqui eu tenho uma observação, na verdade, uma advertência a fazer. O tema do Enem não é o etarismo. O tema do Enem é o envelhecimento populacional. Ok? O aumento da idade média da população brasileira, o que é, obviamente, um sinal de que temos mais pessoas idosas. Não vi a coletânea, mas eu imagino que o texto 1, que normalmente é um texto de nivelamento, mostre dados nesse sentido, tá? Já ouvi falar, por exemplo, que nós temos na coletânea uma notícia do G1 que traz dados do IBGE sobre o último censo e sobre o aumento da população idosa no Brasil. Ou seja, eu imagino que o Enem continua com aquela estrutura de texto 1, texto de nivelamento, texto 2, o texto de problematização, e o 3 e 4 vão variar mais. Mas você vai aproveitar e deixar aqui embaixo um comentário sobre isso e vai me contar o que tinha na coletânea, ok? Beleza. Então eu mostraria esse etarismo tanto manifestado na sociedade, deixa eu pôr aqui uma canetinha preta então, mas também o etarismo que se manifesta na falta de estrutura governamental institucionalizado, né? O etarismo institucional. Os meus alunos foram orientados a, se caísse qualquer tipo de tema ligado ao eixo das minorias e das intolerâncias, que eles deveriam exemplificar com aquela pergunta: como concretamente isso se manifesta? A gente percebe o etarismo por meio de uma representação estereotipada das pessoas idosas na mídia? A gente percebe o etarismo pela falta de adaptação do espaço urbano para essas pessoas, calçadas muito altas, sem a sinalização adequada, às vezes esburacadas por falta de manutenção. As placas nas grandes cidades brasileiras são suficientemente legíveis para esse público? Então a gente poderia pensar na questão da acessibilidade da pessoa idosa aos espaços públicos. Beleza, mas a gente pode perguntar também se há etarismo no mercado de trabalho. A população está envelhecendo e, eventualmente, precisa continuar ativa economicamente. Se o mercado de trabalho está excluindo ou incluindo essas pessoas, tá? Por que eu tô dando tantas possibilidades? Porque o tema, gente, ele é amplo. Não há um recorte temático muito específico. Aqui há a presença da palavra
perspectivas. E aí, como eu não vi a coletânea ainda, eu penso em pelo menos duas maneiras de explorar essas perspectivas. As perspectivas, considerando as diversas abordagens possíveis, então as perspectivas sociais, econômicas, entre outras, midiáticas desses indivíduos. Como esses indivíduos circulam por essas diversas áreas e como são tratadas nessas diversas áreas, mas eu penso numa segunda possibilidade de perspectivas, que seria justamente isso que eu estou sugerindo aqui, que é perspectivas positivas desse envelhecimento, quais são os avanços, quais são os ganhos, quais são as melhorias que são representadas pelo envelhecimento do brasileiro médio, mas ao mesmo tempo as perspectivas negativas. E aí a gente vai pensar nos desafios, nas distorções, nos problemas, nos maus usos, nos prejuízos. Só que, sendo muito sincera, quem vai poder me falar desse recorte mais específico é a coletânea, ok? Só que eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tô me sentindo muito no dia de hoje, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, tá? O tempo do vídeo, eu queria fazer um vídeo super curtinho. Por que eu tô me sentindo muito? Porque eu tenho um texto sobre isso. Na verdade, eu tenho dois textos, duas propostas sobre isso na minha coletânea, né? Na verdade, nas minhas apostilas deste ano, temos as repercussões socioeconômicas do envelhecimento populacional no Brasil, né? Então eu estou falando do tema, só que eu já dou, em vez de falar de perspectivas, eu coloquei repercussões e socioeconômicas. E aí eu queria brevemente comentar esse tema e te falar aqui, se você for lá no meu Instagram, que é o @JanaRabelo, até passou na hora, o que é isso, hein? @JanaRabelo, e mandar na minha DM a palavra etarismo, eu te mando essas coletâneas e essas estruturas sugeridas. E já que eu estou entregando tudo, eu quero te entregar esse QR Code que tá aí na tela e que te conduz para a página dos meus cursos. Se você não fez o Enem a sério neste ano, se você é treineiro, se você está há muito tempo sem fazer a prova, entre outros, visita essa página, é a página que vai te conduzir à minha Black Friday, que vai ter preços bem acessíveis para os meus cursos. Mas se você fez o Enem para valer neste ano, não se preocupa com isso agora, ok? Eu não quero lucrar a partir do desespero dos alunos. Segue o jogo. Tá tudo certo, vai ter oportunidade para você sempre. Na verdade, eu torço para você não precisar dos meus cursos, tá? Beleza, se você então mandar etarismo lá no @JanaRabelo, eu te mando esta proposta, te mando esta proposta e o que vem no verso, tá? No verso de ambas as propostas e de todas as propostas das minhas apostilas, vem uma estrutura sugerida com repertório sociocultural, com dados estatísticos, com ideia de tese, de desenvolvimento, de proposta de intervenção e, obviamente, sempre vai vir uma indicação de filme, ok? Então vamos voltar ali para mostrar o que vinha na minha apostila e principalmente o que vinha no comentário gravado que eu fiz para os meus alunos. Os temas a serem priorizados das minhas apostilas, eu pego e os comento em vídeo, e isso fica disponível para os meninos também. Só não sei se eu vou liberar para vocês ainda. Será que vocês querem isso? Se querem, vai lá, por favor, no @JanaRabelo e manda: Jana, libera o vídeo que você gravou para os seus alunos. E aí, no vídeo que eu gravei para os meus alunos, eu faço essa análise aqui.
O envelhecimento populacional é uma situação problema implícita. Portanto, eu sugiro que você faça uma tese por contraste ou até mesmo um desenvolvimento por contraste. Não importa se vai ser só a tese ou vai ser também o desenvolvimento, a minha sugestão para os meninos, e eu gravei esse vídeo, se não me engano, em março deste ano, foi os avanços sociais e sanitários que conduziram ao envelhecimento da população brasileira, os benefícios que a gente tem nesse sentido, porque é interessante ter uma população mais velha e o que eu acho mais legal de você colocar nesse texto, eventuais conquistas no que diz respeito aos direitos desse público. E aí sugeri também que os meninos explorassem as distorções, os desafios, o preconceito da população, por exemplo, e o despreparo do governo para esse fenômeno demográfico. Além disso, eu fiz para os meus alunos também a gravação, na gravação, como se referia a envelhecimento populacional, tá? Então, estamos falando do envelhecimento populacional, do aumento da média de idade da população brasileira, e aí você pode eventualmente retomar esse fenômeno demográfico, esse processo ou o atual contexto da população brasileira. Já fiz o vocabulário, tá? Lá no Enem, a palavra que estava era a palavra perspectivas. Nós fizemos um tema ainda mais difícil, repercussões, e eu exigi que falassem de sociedade e de economia. Então eu sugeri para os meninos desdobramentos, efeitos, reflexos e impactos que, obviamente, você também pode colocar na sua redação, ok? Jana, mas você não me ajudou ainda a colocar de fato argumentos. Como que eu sugiro que você organize o seu texto? Foco, neste caso, eu colocaria nas consequências. Qual é o problema de haver o etarismo? Qual é o problema de haver esse despreparo, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês são os argumentos previstos nesta apostila, tá? Então, eu mencionei, tá na estrutura sugerida, por exemplo, o Estatuto do Idoso, tá? Tenho quase certeza que isso vai estar na coletânea. Eu ainda não vi a coletânea, mas eu tenho quase certeza. Temos também para mostrar para vocês o conceito de violência simbólica do Pierre Bourdieu, muito útil. O conceito de transição demográfica, que é o processo pelo qual nós passamos para chegar ao fato histórico de que pela primeira vez nós temos uma população mais velha, né? A noção de estratificação social da obra do Max Weber. A solidariedade intergeracional do Emile Durkheim. A noção de subcidadania do Gessé Souza. Os preconceitos coletivos do Norberto Bobbio. Dados estatísticos retirados do IBGE, mas óbvio, tem vários outros repertórios possíveis. Vou acrescentar aqui uma página de alguns que eu vi assim, só passando o olho pela minha rede social, tá? Eu mencionaria, por exemplo, o filme Up, Altas Aventuras. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, o filme Up, Altas Aventuras, a animação. Opa, Aventuras não. O filme Um Senhor Estagiário. Tem um outro filme que eu amo e que eu menciono toda vez que eu tô dando aula sobre a questão dos idosos. Um filme francês chamado Amor. Tá? Mencionei também na aula que eu dei sobre envelhecimento populacional. Uma coisa que eu amo de paixão. Podcast. Eu li
na verdade, escutei sobre envelhecimento da população brasileira em pelo menos 3 podcasts diferentes, tá? Tem o Café da Manhã, um episódio especial sobre esses resultados do IBGE. Eu também ouvi sobre envelhecimento no Vibes em Análise, que é um podcast de psicanálise. E também num dos meus episódios favoritos do Caoscast. Então vale a pena você dar uma olhada. Mas agora é a hora que eu tenho que te perguntar, e você? Qual repertório você colocou na sua redação? Eu já comecei a receber algumas mensagens de alguns alunos meus que usaram um repertório que eu revisei com eles na última aula do ano. O conceito sociológico de estigma, do Erving Goffman. E, gente, o corpo velho, ele é um corpo estigmatizado, assim como previsto pelo Erving Goffman. Ele fala dos corpos estigmatizados. Beleza? E, para encerrar, eu sou milituda mesmo, falando sobre a questão do envelhecimento da população, tentando explicar por que há hoje preconceito contra as pessoas idosas em oposição a outros momentos da história, não apenas brasileira, mas da história ocidental, em que havia uma valorização da experiência, da vida. Eu vou ter que culpar, você sabe quem que eu vou culpar? O capitalismo. Por quê? No capitalismo existe a reificação do sujeito, né? A gente trata o indivíduo como um objeto e a gente avalia o indivíduo pela sua capacidade produtiva. E na sociedade neoliberal, nessa sociedade do desempenho, e o Byung-Chul Han fala sobre isso, o indivíduo idoso é visto como inútil pela sua suposta menor capacidade produtiva. Ou seja, dá para usar meu querido Carlos Marx e o conceito de reificação e, de certa maneira, até de alienação, e nosso querido Byung-Chul Han, que lá, ao falar da sociedade do desempenho, fala que o indivíduo é avaliado pela sua capacidade produtiva. E aí a gente pode aplicar essa reflexão às pessoas idosas, tá? Bom, essas são algumas referências que me vêm à mente agora, tá? Mas óbvio, tem várias outras referências. Eu te peço para colocar as referências aqui e vou compartilhar com vocês alguns formatos de tese que estavam na apostila e que os meninos podem ter usado. Sim, eu dou até a tese, né? Então, por exemplo, dava para problematizar e antecipar a proposta de intervenção. O envelhecimento populacional do Brasil representa um desafio socioeconômico, uma vez que sobrecarrega o sistema de saúde, possibilidades de problematização, agrava desigualdades e pressiona a previdência social. São causas interessantes, desafios interessantes. Para enfrentar essas repercussões, é crucial adotar políticas públicas que garantam sustentabilidade financeira, inclusão dos idosos no mercado de trabalho e acesso universal a serviços de saúde de qualidade. Ah, Jana, mas eu não quero fazer esse formato de tese. Tudo bem, a gente dá mais um formato para vocês. Responsabilização e antecipação da proposta. O governo e o setor privado são os principais responsáveis pelas repercussões socioeconômicas do envelhecimento populacional no Brasil. A implementação de políticas públicas eficazes, como a reintegração dos idosos no mercado e o fortalecimento do sistema de saúde, é fundamental para implementar esse desafio, para enfrentar esse desafio. Ideias. Quais são as causas do envelhecimento? Taxa de natalidade cada vez mais baixa, ampliação da expectativa de vida, e isso é positivo, porque é reflexo dos avanços na saúde pública e no tratamento de doenças crônicas. Ademais, observem que essa é a abordagem
positiva. Espero que você esteja ou printando ou mandando na minha DM do Instagram, ó, @JanaRabelo, etarismo, para eu te mandar isso tudo já anotadinho em PDF, tá? Ademais, a melhora nas condições de vida, incluindo o acesso à saúde e a redução da mortalidade infantil, contribuiu para a longevidade, mas também resulta em uma população com um número crescente de idosos. E aí, lá no desenvolvimento 2, você faz essa problematização. Por exemplo, o envelhecimento tem repercussões diretas sobre o sistema de saúde, com o aumento de gastos públicos devido à maior demanda por serviços médicos, cuidados prolongados e tratamentos especializados. Adicionalmente a isso, a redução da força de trabalho ativa impacta o crescimento econômico do país, com uma possível diminuição na produtividade e maior pressão sobre os sistemas de previdência social e de assistência social. Mesma ideia em outros formatos. Por exemplo, dei sugestão de causa e consequência e causa e consequência, avanços e obstáculos, que para mim é o desenvolvimento mais adequado lá por perspectivas, e adição de problemas ou soma de desafios. E ao final, ideia de proposta de intervenção. O que é isso, tá? Eu acho que o que você deveria fazer agora é me mandar uma mensagem lá no @JanaRabelo com a palavra etarismo. E eu posso te avisar que tem reels sobre o assunto, fiz story sobre o assunto, daqui a pouquinho eu entro na live do pessoal do Terra Negra para comentar esse tema, vou abrir uma live extraoficial também. Eu espero ter te ajudado neste instante e que você me ajude a te ajudar. Me manda lá no @JanaRabelo, vai passar mais uma vez. Me manda lá no @JanaRabelo etarismo, que eu te mando tudo. E se você quiser ser meu aluno, esse QR Code tá aqui por isso. Espero ter ajudado. Um beijo.